O mundo não é justo. E essa injustiça vale para qualquer momento que você puder imaginar. O momento em que você olhou para dentro de si mesmo e viu que algo faltava. Força de vontade, coragem, oportunidade, seus pais. A vida nunca foi sobre o que se faz depois de ganhar, mas sim depois de perder. Em todo lugar, a qualquer momento, independente para qual pessoa você olhar, seja conhecida ou não, você não sabe o que, mas tenha certeza que para aquela pessoa também falta algo na vida dela. Desejos não são concedidos como em contos de fantasia, mas e se desejos fossem tão poderosos a ponto de serem materializados? Materializados em frutas das quais, quando consumidas, concedem aquilo que foi pedido. Ainda assim, não anula o peso da falta dentro de você. Então, o que se faz depois da derrota? Erga-se, sorria e continue. Alguém teve esse desejo de uma forma tão voraz que também se materializou, concedendo o poder de alegrar àqueles que já se perderam há muito. Bom, eu sou o John. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me escutando pelo YouTube e gostar do episódio, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar um like para sempre receber os novos episódios. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, não esqueça de me seguir e avaliar o podcast para que ele chegue a mais pessoas e para que você continue recebendo ele. De qualquer maneira, bom episódio, obrigado por escutar. Então, como sobreviver sendo um usuário de Akuma no Mi em One Piece? Existem muitas formas de sobreviver em One Piece. Cada uma delas contém seu estilo próprio e diz um pouco sobre a pessoa que escolheu esse caminho. Você pode ser desde um espadachim até não ser absolutamente nada e escolher ficar escondido em um canto no mundo, rezando todos os dias para que alguém forte com más intenções não te encontre. Mas você, com a possibilidade de viver algo extraordinário, não vai se limitar a viver uma vida fadada de medo e sorte. Então, dentre todas as possibilidades de sobreviver em One Piece, hoje você vai ser um usuário de Akuma no Mi. E para iniciar sua jornada, você vai poder escolher uma Akuma no Mi, qualquer uma, para que, claro, pelo menos seja legal e você possa pelo menos se divertir na sua aventura. Então, para facilitar sua vida, você precisa saber exatamente tudo sobre as frutas do diabo. Não é nem só sobre escolher corretamente a sua, mas é sobre se um dia você trombar alguém com uma fruta, você vai ter uma certa noção do que realmente é a fruta da pessoa, para antecipar um pouco do que ela poderia fazer. Então, lembrando que as frutas em One Piece, elas são raras. É difícil encontrar uma. Apesar de na obra diversas pessoas terem, não se encontra em todos os lugares. A gente só assiste um núcleo do mundo de One Piece. Então, como o mundo é extenso, acaba sendo algo raro. Mas para fazer sentido, né, na sua sobrevivência, vamos considerar que você tem encontrado uma e comeu ela, assim adquirindo sua habilidade. E um detalhe é que as Akuma no Mi elas têm um gosto horrível, mas você vai aceitar, é um preço justo. As Akumas no Mi, ou as frutas do diabo, como preferir, elas estão categorizadas em 3 tipos. Cada tipo possui uma característica única, né, que de certo modo acaba dando uma certa vantagem ao usuário, mas nada impede que uma Akuma no Mi, entre aspas, ali dita como inferior, seja mais bem polida e utilizada do que uma que é extremamente mais forte. Então, os 3 tipos são Logia, ela é rara de ser encontrada, mas tecnicamente ela é considerada o tipo mais forte. Elas são as Akuma no Mis que replicam a natureza, então elas dão habilidades naturais ao usuário, como por exemplo luz, fogo, floresta, frio. O segundo tipo é a Paramécia, que é o tipo mais comum e que na verdade demanda muita criatividade do usuário para torná-la poderosa. Elas são frutas que não têm uma regra, como por exemplo a Logia, que é algo da natureza, e isso faz com que ela possa dar ao usuário diversas características, como ter características de doce, alterar o peso corporal, controlar fios ou até mesmo transformar pessoas em brinquedos. E o terceiro e último tipo de Akuma no Mi, ele é o tipo que de um tempo pra cá veio se tornando o tipo mais interessante na obra, que são as Zoan. A Zoan, ela acaba sendo dividida em 3 classes, que é a Zoan normal, muito comum assim como a Paramécia,
Aí vem a Zoan ancestral, que é um pouco mais rara, e por fim a Zoan mítica, que elas são mais raras do que as Logia. A fruta Zoan, ela te permite se transformar em um animal, e ela permite que você tenha 3 transformações: a sua forma normal de humano, a forma completa do animal da fruta que você consumiu e a forma híbrida, que é entre o animal e o ser humano. Geralmente essa forma híbrida ela é a mais forte. Enquanto as frutas do tipo Logia, por exemplo, dão características de natureza ao usuário e geralmente acabam tornando seu corpo intangível, as frutas Zoan elas dão resistência ao usuário, que cresce ainda mais com a Zoan mítica e ancestral. As Zoans ancestrais elas lhe transformam em um animal pré-histórico, como um dinossauro, por exemplo, e a mítica é sobre seres de mitologias, como uma fênix, por exemplo. Então, apesar da Zoan normal ela ser aí de um animal normal do nosso dia a dia, como um cachorro, um pássaro, sei lá, uma vaca, ainda é uma fruta boa. Na verdade, tecnicamente falando, toda fruta é boa, só depende um pouco do usuário. Ainda existe a possibilidade de você despertar a fruta. O despertar da fruta é algo que não tem muito como falar, porque é algo que não aconteceu tanto. Tem poucos personagens que despertaram, então não tem como falar exatamente o que acontece no despertar. Na verdade, por exemplo, uma Logia nunca foi mostrada sendo desperta. Apenas algumas outras frutas como Paramécia ou até as Zoan, mas adiciona um novo nível de poder muito mais forte ao usuário. E isso só é possível quando você atinge o ápice do uso da fruta. Então, independente de qual fruta você escolher, a sua vantagem no início ela acaba sendo absurda. Enquanto classes como lutador e espadachim precisam se esforçar ao máximo no começo para atingir níveis mínimos de força, a fruta vai lhe conceder um atalho, mas esse atalho ele é perigoso. Vamos lá. Você está nos mares iniciais de One Piece, os 4 Blues. Apesar de raro, ainda podem existir pessoas fortes nesses mares, mas nada extraordinário, a não ser que seja um evento aí muito específico. Mas de toda forma, você vai ter uma missão, que é fortalecer seu corpo e a sua habilidade com a fruta. Então você vai explorar meios em que ela pode ser utilizada. As Logia, Paramécia e as Zoans ancestrais e míticas, elas estão abertas ao seu mais diverso uso. Lógico, os poderes vão ser os mesmos independente do usuário que tenha a mesma Akuma no Mi, mas você pode utilizar de diferentes modos. Então ser criativo é importante e sempre testar o que mais pode ser feito. É necessário que você obviamente também treine o seu corpo, permitindo que você acabe expandindo o uso da fruta, pois quanto mais forte é seu corpo, mais habilidades da fruta você vai acabar conseguindo desenvolver, e que também terão momentos que a força do corpo e só seu corpo serão necessárias. Então não esqueça que a fruta ela não vai te dar o mundo, ela vai te ajudar, ela é um apoio. E é aqui que vai começar a diferença de quem terá a verdadeira chance de sobreviver. É de se imaginar que ficar estagnado no mesmo lugar vai te limitar à força que você pode alcançar. Não é obrigatório, mas você pode se juntar a algum grupo. Não se limite apenas a piratas, marinha ou revolucionário, que são os grupos principais apresentados na obra. Existem muitos outros grupos que você pode entrar ou até mesmo criar o seu, com o intuito ali, sei lá, de sair até sem rumo, apenas desbravando o mar e ficando mais forte. Mas é uma regra que é necessário que você saia. Você, claro, não vai ser um maluco que vai sair puxando briga com todo mundo, aí você não vai sobreviver por muito tempo. Mas sempre analisando e apostando nos momentos que você pode ali visualizar a sua vitória. Antes de sair e depois, né, de sair da ilha que você reside, você vai ter uma missão. E ela é muito importante. Você não vai apenas ser um usuário de fruta. Você não pode depender apenas dela. O maior erro de um usuário é acreditar que a força dela é soberana e que ela nunca vai falhar. E acredite, ela vai falhar. Vão existir outras frutas que vão ser superiores à sua a ponto de anular ela, e também usuários de haki que podem te anular. Então, para evitar isso, o uso excessivo e irracional, você precisa de um estilo, e não é de roupa.
é o estilo de luta. E você vai poder escolher e deve escolher qualquer tipo de luta que você mais achar agradável. A sua fruta, o modo mais inteligente de usá-la, é ela servindo como um apoio para suas habilidades. Grandes usuários as têm mais como um suporte do que o seu uso como arma principal, justamente porque ela pode falhar. Desse modo, eu acredito que sua criatividade ela pode ir ainda mais longe, juntando o seu estilo com a sua fruta. Se você quiser um exemplo, tudo bem, eu vou te dar uns exemplos. Sabo, Kaido, Barba Branca, todos eles têm suas frutas, mas não as usam como arma principal. Eles têm seu estilo de luta e as usam como suporte para ganhar mais poder, o que é mais inteligente, porque o uso da fruta também consome sua energia. Então, usar sem pensar te deixa exausto mais rapidamente. Bom, por isso que eu disse antes de sair ou depois. Você vai ter tempo para escolher um estilo. Durante a sua jornada você vai conhecer diversas pessoas com diversos estilos e pode escolher um ou ir juntando vários, aprimorando, do jeito que você achar melhor. Mas logo você vai chegar em um ponto onde algo simples pode se tornar um grande problema, que é a água. Não é segredo que as frutas do diabo têm seu preço. E o preço dela é que você nunca mais vai poder nadar no mar. É um preço, na verdade, bem grande, julgando que o mundo de One Piece é composto majoritariamente por água. Mas você não só não vai conseguir nadar, como também o mar ele tira suas forças. E pensando nisso, existe ainda o Kairoseki, que é uma substância rara, mas ela tem as características do oceano. E quando forjadas em formato de armas, elas acabam anulando também o poder da fruta. Então, o Kairoseki ele pode ser forjado como algemas, correntes, balas de armas de fogo. De qualquer modo, o oceano ele sempre vai continuar sendo seu inimigo. E por isso que você vai precisar aprender o Haki. O uso da fruta permite que você pule etapas que espadachins e lutadores não podem ignorar, mas todos chegam no mesmo ponto, o Haki. O Haki ele deve ser estudado e aprimorado, assim também te possibilitando expandir suas habilidades e aumentando o uso da sua fruta. O Haki ele se divide em 3 tipos. O Haki da observação permite que o usuário possa sentir a presença, força ou emoções de outras pessoas ou animais. O Haki do armamento cria uma armadura invisível no corpo, permitindo ser usado tanto para o ataque quanto defesa, e também permite que você acerte usuários do tipo Logia. E por último, mas não menos importante, o Haki do Rei. Poucas pessoas o possuem e inicialmente ele serve para intimidar e subjugar os mais fracos de espírito. O Haki ele pode evoluir, se tornando ainda mais poderoso ao ser desperto. Lembrando que o Haki ele é sobre o espírito da pessoa, então é sua força de vontade. Isso varia de pessoa para pessoa, mas uma pessoa com sua vontade e ambições quebradas tem seu Haki afetado. Então tenha em mente que, independente do seu objetivo, ele é grandioso, mesmo que só para você. E mesmo que você não seja um dos portadores de Haki do Rei, você ainda pode ser absurdamente forte, despertando os Hakis avançados da visão e do armamento. Então, despertando o seu Haki, treinando as suas formas básicas até melhorá-las absurdamente, você será apresentado às suas formas avançadas. E o Haki da observação avançado te permitirá prever o futuro alguns segundos à frente. O do armamento te proporcionará 2 caminhos: da emissão, onde permite lançar o Haki para fora do corpo, atingindo seu inimigo sem contato direto, e o da destruição interna, que causa danos de dentro para fora do oponente. E por último, o Haki do Rei avançado, que permite revestir seus punhos, pernas ou armas, assim como o Haki do armamento, mas aumentando ainda mais o seu poder. Já no ápice da sua força, e com a vida chegando ao fim, a sua vida será encerrada, mas o seu legado ainda continua, não só pela história deixada, mas ao falecer, a fruta do usuário ela renasce nas frutas mais próximas. Na verdade, esse é um ótimo modo de passá-la à frente para alguém que você acredita que mereça ter o mesmo poder que você teve. Bom, chegando ao fim, qual fruta você escolheria? Eu, particularmente falando, sempre gostei da Gorogoro no Mi, que é a logia da eletricidade ou relâmpago, mas e você?
qual teria em mente para usar e sobreviver em One Piece? A fruta do terremoto do Barba Branca, a fruta do Ace, a Mera Mera no Mi, talvez uma Zoan mítica. Bom, o episódio vai chegando ao fim. Eu vou deixar na descrição o link para os outros 2 episódios da série de classes, né, de como sobreviver em One Piece, que foram o episódio do espadachim e do lutador. Mas de qualquer forma, se você ouviu até aqui, eu agradeço. Se estiver me ouvindo pelo YouTube e ter gostado do episódio, se inscreva. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, me siga para que receba os novos episódios. De qualquer maneira, obrigado de novo por escutar até aqui e até a próxima. Um beijão para vocês.